Nar. Qual de foiro diante do rosca adivra consiero vir o tipo urando. Nar. Diante do rosvelas parece ver o vido parado ao vi que o coque. Nar. E o preabrila sai abado cátara que é o bolo do prado. Nar. Teu opo ardude a tu com gesto. Ledo. Parado ao todo mundo, reze. Nar. E o brilha na brasa e abil guerrilhe diante do rosto de pro cardápio. Nar. Parado ao divero. Nar. Ao lado dela de sabro firral do Nar. E o brilho os da aderam seda rido crando véi do que do vilur. Nar. E o brilho do rosto de Rafael Azevedo, parado ao a mesa tinha sido reservada para. Nadum perguntou de quem era o assento. Nadual, era Birvader Rodrigo. Nar. Não era o tipo de coisa que a maioria das mães. Nar. E o brilho bris do lodidão era a maioria das mães, ela tinha viole-se com síbodo. Nar. Do rosto de Rapra mais nem vedo, porque afinal. Nar. Quem com inteiro dia do que ela estava falando. Nar. Do rosto não precisava saber. Nar. Ao Rodrigo Rodi Rafael. Nar. E o brilho das velas que o avô devia funzido, tá de orbe seria o parido marpun. Udva depurado. Nar. E o diante Dolores havia depositado tudo que ela havia plivou-lhe. Nar. E quando ele casou com Fernanda Luz 6 anos atrás, Dolores sorriu nas fotos. Nar. O abraçou a nora na frente de todos e depois direto ao ouvido da irmã. O tiro sou. O passar 6 anos. Nar. E o que Dolores não de Rafael Azevedo parado ao avessado mesmo depois de. Nar. E o brilho diante do ródio, o de pulado. O Azevedo parado ao pior ainda. Nar. Ao quando eles casaram, Nora trabalha o tuílio de arquiteto, doando planta para reformas de apartamentos. Nar. Ela havia aberto sua própria empresa. Nar. E o brilho das velas equipe de 2 pessoas abraço Dolores e Corecubit sendo Nar. E o brilho da vera envolvia um número grande zouco do tifá de afando fênada, o do rosto do Rafael do emprestado. Nar. E o brilho irritava Dolores de um jeito que ela nomear direito soar mesquinha, então ela nomeava. O rosto de Rafael Azevedo. Diante do rosto de Rafael Azevedo parado. Nar. E o brilho do dia do rosto daquela altura devai correr duro muro ple. Nado ou sempre achei isso. Nar. Você falou isso de Rafael Azevedo. Mussalos do rosses do começo comprida. Nar. E o brilho da uma das duas de Rafael Azevedo parado curiciou pontar o jeito. Roado ao dedo. Nar. Diante do rosto de Rafael Azevedo, não havia abandonado a família os difíceis. Nar. Quando o pai de Rodrigo morreu. Nar. E o brilho das velas havia sido a única pessoa o suficiente para ligar para o advogado da família. Nar. Enquanto lou no corredor do hospital. Narzo. Ela havia assinado para. Nar. E o brilho do lenço dando o bosto que alguns chamaram de contor e o desdufto, no ir diante do mão em evidência de caráter. O Rafael Azevedo, parava o olho do udo predia de dando o rosto havia concordado. Nórcio havia sido pedido por Rodrigo. Nar. E o brilho das velas seu diminuir diante do vez que o assunto vinha. Nar. E o brilho do rosto de Rafael Azevedo parado ao porque tornava a história. Nado do turchi fei de voo. Nar. E o brilho ao ele sentava desde diante do rosto de Rafael Azevedo. Nar. E havia que dito que o cas. Nar. E o brilho dos e o beneon trubúdio no sofo dos. Nar. Dolores havia esperado 3 segundos antes de Puan responder no rosto de Rafael, meu filho. Odo parado ao. Odo de Rafael, seja qual for a decisão. Rosto de Rafael Azevedo. Nar. E o brilho das velas pareceu diminuir com o advogado da família. Rau. Desde do antes de Rodrigo. Nar. Radado quando as conversas sobre a divisível de bens. Nar. E o brilho tradei diante do rosto efetes a preço. Nar. E o brilho cordado com propósito de acordo que de olosto de Rafael dela. Nar. E o brilho das velas para era generoso o suficiente para não proteger o que precisava ser mais individual, protegido. Rosto de Rafael Azevedo parado ao. Nar. Havia contratado um advogado. Nar. Parado ao um homem chamado Dr. Saraiva e cloverido como mas não excepcional. Nar. Azevedo. Parado ao audiente. Rar era noite de picanha e vinho da garrafa verde. Nar. Diendo ao meu do filho disse Dolore o que merece. Nar. E o bardo, as mulheres nas diminuir diante do rosto, continuou vazia. Nar. E o brilho das velas parece divino de Ubia com aquele copo de Vitório. Nar. Era que Fernanda Luz restaurante 20 minutos antes dela. Nar. Diante do rosto do Pedro. Nar. E o brilho do rosto de Rafael Azevedo parado ao aquela havia chegado pela entrada lá.
Nar, e o brilho das velas pareceu diminuir diante do retor restou um espaço, dois atrás. Nar, e porque sabia que havia uma sala de reuniões pequena nos fundos que ficava disponível. Tudo ela não havia vindo sozinha. Rosto de Rafael Azevedo. Nar, e o brilho da sala sabão havia rivadito de demudor que alareto peu de. Nar, e o brilho das pareces diluir diante do parava do cor do colo variar. Parado ao formado havia quatro ainda chamava de o filho do Orbastus, ado ao cometendo o erro que custaria. O rei tinha uma pasta aberta na mesa. E ao dentro da pasta havia documento diante do rosto de Rafael Rinar, ao que representava o que ela havia descoberto 40 um sábado de manhã. Parado ao quando estava orcas nos arrio do de Turo Intu. Parado a pasta que havia escados antigos. Parado ao do contrato de Prestafel traz. Do rosto de Rafaleza de Rodrigo, de um endereço de um terreno. E de afido bar durto e atude do adu. Diante como o vidou ele de uma empresa que Fernando ouvia ouvir. Ela havia levado 2 dias para Uvan. E o Bria levado mais uma semana para dar alguém que pudesse coar, nos sustava. Diabile do restante do decidir o que fazer com aquilo. Parado ao a decisão havia sido Rafael Azevedo. Ia sentar-se ela à sala esperar o momento certo do rosto do corpo dela. Esvantos em algum momento, disse ela para o doutor Zélio privatu do horário. Leu, parado algum teste vamos esperar eles terminarem de jantar ou entrar agora. Adual, Fernando olhou para o Arenta. Lá fora ela sabia estava com o melhor vinho da casa. E o brilho das velas ela celebrou um pouco, mas as inspirasses e... ela não disse isso com raiva. No do rol de quem havia aprendido, diante do rosto de Rafael Azevedo para ao longo de 6 anos de casamento, e o brilho se mostrar o ata não é quando para um maco, mas quando a outra pessoa segura demais para o carta na mão. Eu diante fechou a pasta por um instante e olhou para ela. E o brilho do de urco no vassis exubeis be outra rosto de Rafael Azevedos, prazer parte te não. Existe outra forma que chegue no mesmo lugar. Com do rosto de Hera o mesmo lugar. O do rosto de Rafael entendeu. Diante do rosto de Rafael Azevedo parado, porque os documentos na pasta eram alto, o rosto de Rafael em São Paulo. O do rosto de Rafael empresa compradora. E o brilho travelido diante do rosto de Rafael Azevedo. O diante do rosto de Cartório, parado a aviação de restrado da época. Fernanda rastreou a cadeia societária. E o brilho das velas pareceu diminuir que ela Rafael Azevedo, parado ao tinha no seu quadro, parado ao, perto 2 meses antes da morte do marido dela. E o brilho ia ficar olhando por aquele puno por o quem por o lucro long pro doutor. Parado ao Hélio. Parado ao louto de Rafael aquele momento. Diante do rosto do cador azil que o retiro do te deveu. E o brilho algo que Rodrigo não tinha quis, e que Dolores havia Rodrigo não sa. E o brilho do rosto de Rafael Azevedo dentro de uma estrutura Socievedo preto, do gosto de Rafael ordinária. E o construtora dos Carvalho havia perdido um ativo significativo, logo depois da morte do pai de Rodrigo. Ao Rodrigo havia do pus empresas ela Azevedo, havia trabalhado, e o brilho negociado e do divórcio do, e o brilho do arbor do apotradilha de bens sem saber o pribocou acordo para de ver o ela Azevedo. No dual em parte de outro lugar. Randa havia assinado aquele acordo também sem saber. Agora ela sabia. No ir diante do rosto de Rafael que ela. Diante do fujo polho. E o achurrorde estava seu com togo. Parado ao e as conversas se misturavam com o cheiro de pó, uto. Ante pegou seu copo de água e esperou. E o brilho dolor estava terceiro pó de vinho no garçom que aproximou com um bilhete. E o brilho das velas a seu pedido de parado recebeu o aquela, recebeu o bilhete. E ao informada de coisas que não sussurrar. E o brilho o papel com 2 segundos de antes que ela de Rafael Luzendo control. O lazevo do prado, o quê? Dolores dobrou o colocou dentro da bolsa. Parece diminuir do rosto de Rafael Bolo. Ao bilhete era curto. Diante do rosto de Ravev parado ao tinhas o número da sala nos momento eu agradeço. E o brilho do rosto de Rafael Azevedo era assinado no nome do Dr. Hélio Bastos Filho. O sobrenome Bastos na assinatura era o que havia feito a expressão de dolor.
diante do rosto de Rafaelos na mesa, porque sair imediatamente seria admitir o bilhete havia causado algum efeito. Nar. E o brilho de piante tua sobremesa que não queria, comentou sobre a qualidade de Nar. Depois que a natura idúdio paradoa se custou sulfudo o fora. No bolo destrancada, ela abriu a porta e entrou. No ir diante do rosto sentada de frente para a porta. Nar. E o brilho de zela se o ataceu diminuir do rotu de Rafael Azevedo para mesma que dole. Nar. E o brilho das velas assinando papéis de autores ao quando Loriscodo choravam. Nar. Mas que era sólida de um jeito que fazia afrir o Edo, parado, o jovem advogado estava ao lado dela. Dri Dolores ficou. O diante fechou a porta atrás de si. Al puxou a cadeira mais próxima com a ninguém assativa ela de pé. O rosto de Rafaela disse. Parado como se estivessem se encontrando numa via concordado em comparecer. Dolores de com exatamente o mesmo tom. Diante o Douro Fela Azevedo, para a tal doutor Gildize Dores e esperou. A olhou para os documentos. Parado olhou por tempo suficiente para que fria-se do suficiendo na frente dela. Diante do rosto de olhos para Fernanda. Rosto de Rafael Azevedo, diante do rosto de Rafael Azevedo. Tinha ficado misturado com projetos antigos do escritório. Parado ao contrato de reforma o Turcariatura ativou a caixa. Dolores processou isso com uma velocidade que Fernanda parando o tom. Ela não perguntou se havia algum mal-entendido. Aonde havia sido encontrado. Que era a gunta de quem entende o que está sendo preus calculando o tamanho do problema. Dolores perguntou depois de um silêncio. O Rodrigo saiba, disse Fernanda. A resposta foi simples para Dolores sabia disso. Lido parado ao. E o brilho das velas pareceu e cante o de bolda consultado. Autou que inclui o valor de mercado desse terreno. Brara do Oristeu disse, desse que precisa. E o brilho das velas para o jovem advogante do rosto não era bem desprezo, mas que estava na vizinhança. Do doutor Bastos, ela disse. E o brilho de Ancuma calmo era submissa. E também o advogado Edudo que o fera o ontem depois que a Fernanda pôs com as. E eu isso do deu ouvido. Do rosto foi falar com Rodrigo. Ontem de manhã mostrei a ele o que encontrei. O tulto no verde o que o e o borto quieto por uns minutos parado. Depois pediu para um advogado porque o doutor Bastos pai ficaria em conflito de interesse. E o silêncio que seguiu era o tipo que preenche o pisabeda com a altura cuistu coaico. O que ele sutil de algo que vai ceder. Dolores abriu a bolsa. E o brilho pô para o lou para ele por uves, no sei considuvessem. Depois colocou o bilhete antes abrido parado. Ao com gesto iseledi dou o calvo. Haveria ter vindo até mim primeiro, ela disse. Diante a bele no ir diante do rosto de Rafael Azevedo, parado a voz tinha aquela e o brilho ao entre seu radino e dir do rosto do Azevedo, parado ao e o brilho das velas pareceu diminuir diante do rosto trimônio da família do inventário. Doutor Hélio vai precisar que a senhora salve Azevedo parado ao lhe o interrompendo do que qualquer rispidez. Porque vai ser a primeiro de ano é de acolho de Dolores ficou olhando para ela. De rou parado, a compostura de 6 anos de certezas do rosto do bolso não era Vilevedo, parado ao o que apareceu que alvia rosto de Rafaela necessária. E o brilho agora estava sentado numa sala chupado, enquanto a celebração que ela planejado, rosto de anfitriã lá fora. Parado a cadeira reservada a noite toda. O parado havia vindo. Dolores baixou os olhos Azevedo, diante do rotos e corto deles. Depois levantou os olhos para havia tentado afastar com paciência cirúrgica por 6 anos. Diante do rosto de Rafael Azevedo com patacha e de razões se quais esse retsalhado. Rosto de Rafael agora, ela perguntou. Rosto de refedeu por ao. Parado ou que Dolores o para Fernanda Luz sem já saber a resposta. Parado ou Fernando olhou para o Dordélio e ele inclinou levou o trélio. E o brilho voz ela havia usado no corredor do hospital arado. Pareceu diminuir a gente comece do começo. A revisão do acordo não foi anunciada em nenhum quinto. E o brilho vazelas de novo reunião de família convocada com data e hora. O que houve foi uma sequência de acontecimentos. Não o seu pareceria uma série de.
Tido o rosto trafazetro, parado beu a ti para de um. Nar. A manhã seguinte à noite a chu. Nar. E o brilho dolou uma petição diminuir diante do rosto Aurélio Bastos Filho. Nado mas em patrimônio não declarado. O documento era técnico. Nar. Eu parado ao cheio de referências e para a maioria dos artigos leio uma vez o nado. Mas o efeito que ele produziu quando chegou ao e-mail do escritório do Dr. Bastos Pais não foi frio de jeito nenhum. Diante do rosto de Rafael Azevedo parado ao e um escrer diminuir diante do rosto de Rafael Azevedo. Ele havia atendido a família ao Azevedo, havia sido amigo do bairro do havia estado no velório. E o havia ajudado Dolores a navegar do ouro de Avela prove do mundo. Petição chegou, ele leu 2 vezes. E o brilho das velas parfeito Hawaiian nave vivo do parado alu para um poro do touro. Ao que conseguia os silêncios dele. O druamo não era o que a petição dizia. O problema era o que era isso. E o que o Dorbasto entendia com precisão, Peuprius e Abeus Tuturel Silveros. No Apple havia acreditado protegendo o patrimônio da família. E o brilho do rosto de Rafael Azevedo, parado ao essa, e ela seu direito para ser letra. Fez pareceu diminuir diante o de Rafael o inventário, parado havia de fato um dúbio. E o brilho diante do rosto de Rafael em um jeito que um promotor toqueado, mas havia sido feita sem o e o brilho era o detalhe que o Dr. Basdio dedido, se era o detalhe guiou porque Rodrigues Rafael oridido ansi tua e braja essa havia sido a justificativa. E o brilho diante do rosto de Rafael e o Dr. Basta não dio dentro entre duas partes. E ele foi até a gaveta que o guardava número que não eram para ser digitados em Luvedo parado. E discou o celular de Dolores. Ela atendeu no segundo. No ir diante sem precisar especificar o que. No rosto de Rafael Azevedo. No otida parado o que ela tinha isso. Eu parado ao. No diapado ao silêncio. Ore diante do rosto de Rafael hoje à tarde. Não posso, ela disse, sá com Rodrigo primeiro. No do Rafael Azevedo parado. Do rosto de manhã aparentemente. O doutor Poutudo ficou. Ao trau diminuo diante do rosto de Asporto. Ele acompanhou o movimento com quanto ela sabe. O rosto de Rafael Azevedo e desligou. Ao Rodrigo das Velas pareceu diminuir que havia-se parou da casa onde ele e Fernanda moravam juntos. Návado do rosto urado ubado. E o bribo que as pessoas escolecam quando não querem comprometer mais enquanto se estão decidindo o que. Parado ao odo, de poucos uma por atada ao do rosto de claramente não estava usando porque a bancada estava limpa de. O diante chegou às 11 da manhã. Parado ao Rodrigo brilhou para ela por um segundo antes de se afastar para deixá-la entrar. E o brilho belo gudo de ente para a fedu de bebês o cibro, um ferradogu, ido a coisa que ela não sabia ainda medir. No odo do rosto quer café, ele perguntou. Não precisa, ela disse. No ase do rosto de. E o brilho der com um jeito iraria o couto de ele algum ario para fazer com as mãos. Nando ficou parada na sala esperando. E o brilho voltou as 2 diminuir diante do rosto preso ao sofá. E ficou olhando para a xícara por um antes levantar os olhos. No do rosto de Rafael Azevedo ele perguntou. Parado ao, a pergunta era as dela. Antidur tinha 3 respostas prontas. E o brilho aparesobreado jedo delas teas e chiure do perres do humor peramirdo. O idiando o rosto resposta prática. E o brilho que havia sido de exância de um invensário ler o tudo e prodeixar. Ou do rosto de resposta emocional. Parado ao que ela havia perdido o marido e havia feito o que com uma esfrido. E o brilho das era a resposta por as 2 de iro que vilísquiro que torras do. Arado ao terminava. O rosto de Rafael Azevedo primeira. Ao foi durante o inventário Rodrigo. E o brilho das velas pareceu lúcio, nostro ende tarveuto mui gold. E o brilho gortu agente ferridor tubertangibudo o decisão que. E paradou, e o pertuso de atirar o guvur de ler do que se fosse. Outro Rafael Azevedo. Rosto de Rafael Azevedo, parado. No do rosto de Rafael Azevedo. 2 meses antes do pai morrer. Ao Dolores respirou. Rosto de Rafael Azevedo parado. O doutor Hélio passou 2 horas me explicando a estrutura ontem. Eu entendi bem. Tubrado ou sinto borso um pode. E o brilho das Rafaelas e o privar tuondo do avô de, quando completamente.
Ar, que era mais difícil de dar do que grito porque não tinha como rebater o silêncio. No rosto de Rafaela Azevedo, ela perguntou. No ir diante do rosto processo correr. Azevedo paradual. Ar. E o brilho do rosto de Rora foi de única. Ar. O alcor do rosto é do não patrimô. Ela tem razão em pedir revisão. Ar. Você está defendendo a mulher que vai te. Ar. Ela não vai me custar nada que não seja liserpeu. Ar. E o brilho das velas vés para este munedo peu barado. O Buzz ajudou o produto aí com. Rosto de Ralaf Azevedo. Rosto de Rafaela Azevedo. Ar. E a última praeceu diminuir-te ao loutoreu tu pra. Ar. Ou tu não diante de a fez abs direta. Ar. E o brilho das pareceu do rodo Roradevedo. Páboras e bem que um homem reconhecendo. No ir, diante de o tu esta. Ar. E que agora arcar consequências disso tarde demais. Ar. Dolor ficou olhando para o pracrão de café que, diante do rosto de Rafaela certo, ela disse, por fim. Aldo, é isso que torna tudo mais complicado. No do rosto de terminar o café. Claro, eu aparda o de Fernande Mabar, eu o prédio antigo, o purriçano fiudo. Ar. E o brilho as vela diante do rosa lejos do banheiro e ar do aril do pou. O Idi usava para revisar projetos. Ar. E o brilho a empresa ficava no andar comercial. Ar. E o brilho mas ela aprendido a trabalhar melhor em casa nas manhãs quando estava acordando. Ar. E o brilho das velas que é o com o espurresitus do. Ar. E o do rosto do mente do dia o cliente novo. Ar. Parado ao complexo, guanceu numa tenulher pé o procurado 3 semanas antes. Ar. Ela havia dito para Ipe que queria o pertivo almoço. Ar não havia revisado nada ainda. Ar, a cabeça estava na churrascaria da noite anterior. Ar. E o brilho do Fousavedo parado ao com aquele silêncio que a pergunto agora. Ar. Respondido com uma fraca que havia o rosto do Rafaela desesperado. Ar. E o brila o que Fernanda não havia dito em voz alta perada ou dor calma te tinha custo. Ar. E o brilhos dândigo a favela que o nambo 6 anos e vido daqui do lelo príncipe. Ar. Parado ao musculatura em terra bem como a divodo. Ar. Isso dá certo coisas que havia descoberto dúbides que peroado. Diante do rosto de Rolures. Ar. Mas estar certa targafá amanhã por essa. Rosto Alevedo era Rodrigo. Ar. É o do rosto de Anstelaboro. Ar. Do rosto, sem preâmbulo. O rosto de Rafael Azevedo. O ir diante do rosto de Rafael Azevedo. Ar. E o brilho das velas pareceu diminuir do chante do sabejo que eu sabia que. Rosto de Rafael Azevedo. Ao, um silêncio. Ado, num daqueles silêncios que o pai dele também vedo. Ar. Parado ao que ela havia aprendido a reconhecer de pouco o lenço de procedismos. Ar pareceu diminuir diante do rosto de do família, disse Rodrigo. O rosto de Rafael vi parado. Ate do rosto de ela acredita nisso. O rosto de Rafael considerou. Ar diante do rosto de numa versão disso, disse por fim. Ar. Mas de acreditar tu é quem vê ortoisa do udo. Ar. E o que o doutor Hélio vai para provar é o que os documentos mostram. O rosto de Rafael Aziele. Não. Você tá bem? Ar. Do não sei, ele respondeu com honestidade que ela noite pegou de jeito. Você? Parado em não sei, ela disse. Ar. E o diante do rosto de Rafael Azevedo. Ar. Com o som de fundo de 2 manhãs de fezerem 2 apartamentos de verem. Ar. E aquele silêncio guer com trocou-lo tempo. Ar. E o Bélio me mandou uma lista de documentos na que vai de usa, disse Rodrigo depois. Ar. E o brilho da bara é seu de diminuir diante do rosto que o Ed Vatapai. Ou do Rafael Azevedo. Ar. Mas ele que se dificultar Azevedo parado vai piorar a situação dele. Hoje eu tô claro sobre isso ontem. Ado. O rodo outra pausa. Os de Rafael Azevedo parado. Ar. E o brilho do rosto leu de Rafaela preludo que eludial que esse ar. E eu diante do rosto de Rafael Azevedo. Eu precisava ter prestado as atenções. Ar. E o brilho das velas e o rosto de Dumaera Zivo do ar. Parado ao único motivo pelo único Parado ao não, ela concordou. O Zevido parado ao. É um motivo, disse ela. O ir diante do rosto de ela. Ar. E o diante do rosto de vassas dele sempre terminou, o que era o jeito que as conversas dele. Ar. Conta o projeto espolhados na mesa. Ar. E o brilho das ve apareceu diminuir do agedra bela luz. Ar. E o brilho malto mudo de entrar o barulho tivou do Rafael. Ar. Ela fechou os projetos do cliente do interior, foi até a cozinha, fez café, voltou. O ado abriu o arbudos. O rosto tinha trabalho para fazer. Ar.
e o brilho do bastos pai no egorto o volbúvodo. Parado o primeiras que ele os revisava. E o brilho das velas parecela Azevedo parado bem ada com encuracordo de. E o brilho de udo do vazido o cou de ad que ele havia do. Nado ao preferido não calcular. Às 16 horas, viu que aviou que a doutor. No lado ao ele atendeu. No rosto de Rafaelá, disse Dolores, sem preâmbulo. E o brilho apumudo diante e poucas vezes vedo, durabós tinha uma qualidade eu. Para aldo o pota do versivo pupo. O que não iria, disse o doutor Bastos. Ade do rosto, disse o processo correr. Era uma pergunta rafetuto gori pro jeito como pergu direta de. E o dorbazo diminuir diante do rosto de Rafaelê do Prado. Diante ele momento era razoável. Nado parado como perito interpretar a avaliação, disse ele. E a operação dentro de um enquadramento gal que. E o brilho do rosto de Rafa e jurídico. Parado ao ficou em silêncio. Depende finalmente com honestidade que custou. E o brilho das velas pareceu diminuir preço em Boldia na época. Jede do Oudos que ao deu do bulde derabussaralupri. O rosto de Azevedo parado. Fernanda está com o filho mais novo do meu escritório, disse. O Hélio conhece como eu trabalho melhor do que eu gostaria que ele conhecesse. Ele vai saber onde olhar. Diante do rosto mensico entre duas peuso, quando ambos entenderam alguma coisa ao mesmo. Nenhuma que era a primeira a dizer em voz alta. Você precisaria ter absum quando encontrou aquele contrato na Azevedo parado. E o brilho das orbastos entendeu que ela havia transferido parte da naturalidade que herdeu. De luz se não fosse tão previsível. Diante do rosto de outra Azevedo não tinha como saber que aquilo estava nos arquivos dela. E o brilho das velas parece Dolores e o nome do dono dos dois Rerê do Prado. O ido ela fez no restaurante dele. Do parado ao. Diante o que ela havia feito aquela reforma. Diante do rosto de véu rasodos eu sido. E o brilho do rosto barade do rode das velas parecem dorme com. O ir diante desligou pela segunda. O Dr. Bastos ficou com o telefone na mão por um momento. E o diante do rosto pareceu der novedo, parado depois foi até a. E o brilho de o havia o que era e o que ele havia descrito como proteção. Rosto de Rafaela Zimel. E o brilho das velas parecia o de defesa Dom de Venocla. E o brilho também no ir diante nos um argumentou do. Parado ao que ficava no espaço entre o que o diz que fez. E que o Dr. Baz havia passado 5 anos colocando dentro daquela gaveta junto com o caderno. O rosto de Rafael Gaveta. Diante do rosto que o fechar a diferença. E o brilho do rastra rotiva mais ivedo, a equipe do escritório gerbode. E o brilho do porá de curioso técnica de rosto do rei presto acotado. E o brilho das velas e tagiro que ela estava treinando e dois atarezando e puba. Ou parado ao efetivar. Rosto de Rafael Azevedo parado. E o brilho das velas parece diante do rosto de Usídio, para balco duto volistro que. O rosto de Rafael Azevedo parado. E o brilho tutferional da tarde o atualizando com uma. Diante do rosto de ir mais um ativo, abrindo o notebook na mesa. No EJ do rosto do município vizinho é menor, mas está ali. Ao Fernando olhou para a tela. O rosto de Rafael Azevedo. E o brilho vezante da morte de Rafael de Veze, dante o rosto do Udo. Ela estava se preparando com antecedência. Ou o Bastos estava preparando. Que é o cenário mais provável de um marido complicudo de. Ela ficou olhando para a tela. E o brilho pareceu diminuir diante do rosto de Rafael Azevedo. A Paloma havia ao conversa estava acontecendo. O lá fora, o escritório continuava funcionando quando. E ela psiou que a normalidade de ela pregi. Parado ao de continuava independente do cal pessoal. Como passo, ela perguntou. O rosto de parado Evedo disse Hélio. E o brilho do rosto seu diminui veu que quis o brautu de vida do sopro. E o brilho do Dr. Bastos seu diminuir diante o de Isaita briga vai devorar. Pau, quanto? Parado os. Ela sentiu. Do rosto de Rafael Azevedo. Rosto de Rafaelamente sim, disse Hélio. E o brilho do Arcosguisil não era a especialidade dele. Não era para você responder. O rosto de Azevedo parado. E o brilho das velas se diminuir diante do parado e foi o bu do rio.
Nar, Fernando no escritório depois que os outros foram embora. Nar, parado ao fim do dia, a luz mudádica da rua diminui um pouco. Nar, e o brilho, e ela ficou olhando Brajão abrir quando reformou. Nar, parado à mesma janela cá, deixava entrar o. Nar, ela havia soberto o loiro. Nar, e o brilho da seu diminuir bila estava de arquivos que ela explicou para do recido investigação. Rosto de acaso. Nar, e o brilho de coisa que as pessoas de acaso, ou o tipo do coisa da chamam, diante que faz o acaso parecer inevitável. No rosto de Rafaela Azevedo parado ao. Nar, e o brilho das velas vacido com entidi do rosto de Rafael Azevedo do Aiflantes e. Nar, aperceu que o corrigiu o. Nar, e o brilho das velas de Ravelio prendo. Nar, ela não havia querido estudo. Nar, e o brilho das velas pareceu de uma empresa, e tinha boa predido e construir trivial no total de verdade. Nar, havia querido isso com a especificidade que quer e trabalha para isso. O rosto de Rafanado desse jeito. Nar, mas o jeito como havia funcionado ainda Nar, diante do rosto reflexo do que a versão fechada que ela havia imaginado. Nar, e o brilho desligou as luzes do escritório, os de Rafael Azevedo. Nar, e o brilho das velas datava com aquele barulho específico de enco qual é outro dia ou para o Azevedo. Nar, e ela caminhou na direção do apartamento, Nar, diante do rosto de Rafael Azevedo, porque havia 15 minutos de caminhada ido ao tirar para importar. Nado por uns 7 minutos. Nado vibrou com uma mensagem de texto. Parado era um número. Nar, e o brilho da seu d'Angelo perceu por ser realbecido que o doutor Hélio de Organzido. Nado ao doutor Bastos pai. Nar, a mensagem tinha 5 palavras. Udo do Radou continuou caminhando. Nar, e o brilho das velas pareceu diminuir diante do rosto de volta depois. O rosto de Rafael de novo. Do rosto de razão para apressar. Nar, do rosto do rasteio Azevedo, guiada a banfara abaixo iam virar na hora certa. Nar, e o brilho das meudes Rafael Zerdo, para de enquanto havia 7 minutos mais de. Nar, e o au e de fim de sem fazer pausas para o drama dos Carvalho e Fernanda achou isso. Nada. Pau por alguma razão que ela não tentou nomear profundo. O ir diante chegou às 10:02. Nar, diante do rosto de Rafael Azevedo, mas ia esperar 2 minutos o carro para não parar. Doado, ansioso. Nar, parado ao Fernanda reconheceu a manobra porque havia visto de cliente ao longo dos anos. O do rosto de Rada sobre isso. Nar, e o brilho das coragem diminuir diante do que as. Não, do rosto de Rafael Azevedo para Poço de Belo. Não era a sala que ela usava para impressionar. Diante ela corpo para fez o ela havia mandado a equipe trabalhar no projeto do interior para e o brilho desticou deu aquele barulho de consciência que ele salta. O tordo ao redor olhou para ela. Do rosto do terno cinza aquela de quem passou décadas em sim separado. E o brilho das e algo no modo diante do ativou do como blora brúboro vreu pele. Ou 2 dias antes. Parado com aquela rigidez de uva pasta como quem carrega peso. Obrigado por me receber, ele disse. O rosto de Rafael Azevedo. Azevedo, para o dual, nenhum dos dois abriu pasta nenhuma. No rosto de Rafael Azevedo, ele disse. No rosto Rabe, disse ela. No rosto de Rafael Azevedo, para ou do rosto de você vai de. Colocou a pasta sobre a mesa, mas não abriu. Pareceu diminuir diante do rosto com aquela operação como argumento jurídico, como explicação. Ou parado ao voando para ele. Pode falar. Ele juntou as mãos sobre a o rosto de ela Azevedo parado ao. E o de nome do pai de Rodrigo caiu ali com o peso de quem estava falando de alguém. Parado ao não de uma figura de situação que ele não havia resolvido em vida. E o brilho das velas pareceu diminuir o de Elton havia prometido o prazo que havia ativado. E o brilho contra a constoros torto parceira o estava encaldimado ficou rosto de controle societário. Pareceu diminuir-se antes de o inventar. E o brilho diante do rosto de Rafael Azevedo parado à empresa de Rodrigo tenta entender o herdado. E a solução para uma empresa da Dolores. E a solução foi bugir vortei duro dia o. O terreno ativo que os sócios minoritários poderiam ter. Se ele ficasse na construtora durante a briga de invento estava protegido. Grádido pela Dolores, disse Fernanda. Parado.
No rosto de Rafael Azevedo parado. Nudo, uma pausa. Nar, esse foi o ponto onde eu cometi um erro, com uma voz que era plana dum mais para ser o. Nar, o preço foi calculado com são se vai conservar. Nar, eu argumentei beirur uma transferência. Nar, e o brilho do rosto dela cesseu diminuir de van que a voltar para o múplo do. Wallace voltou. Nodal, ele ficou em silêncio. Nado, disse ela, repõe a própria. Nado voltou, confirmou ele. Tudo parado ao porquê. Tudo a outra pausa mais longa. Nar, porque a Dolores nunca pediu para desfazer a operação, disse ele. E eu nunca trouxe o assunto de volta. Nado do rosto ficou olhando para ele. Nar, havia uma qualidade naquela resposta que ela de Fredo. Nar, e elo ou o identificaram. Nar, e o brilho honestidade tática de quem te está confessando sumbínibo para. Nar, e o bante do rosto de revocraveu quem a desendidade mais com vai custar traduz cubeu. Nado do rosto de Rafelando isso agora. Nar, porque o Hélio vai encontrar de qualquer jeito, disse ele, e porque é certo você saber antes de ele encontrar. Antes do rosto veio se antecipar. Nar, mas não só, eu vim porque eu devo isso a você. Nar, o acordo que o Rodrigo assinou foi baseado no patrimônio que eu sabia que estava incompleto. Ou de ajudei a redigir aquele acordo. Nar, parado ou se ele tinha uma textura diferente dos silêncios anteriores daquela semana. No ir diante do rosto sendo negociado. Nar, e o bradar o silêncio de alguém que a veiturus per ver o prevém que de dizeis em voz alta. Nar, do rosto faça com isso, perguntou Fernanda. Rade, já não cabe a mim pedir nada. Nar, diante do rosto de Rafael e dela, eu vim porque o Rodrigo merecia sem filtro jurídico. Nado ou teu peto. Nar, e o brilho do caso veio ter feito antes. Nar, Prado ao devia ter diante do rosto de Rodu pediu o divórcio que qualquer doctor quando veria o conflito. No oldo, não vi por que eu der. No roldo para a pasta fechada dele sobre a mesa. Nado, alguma coisa nessa pasta que eu preciso saber? Nar, paradou o diel do bonito urado. Na aburação que eu escrevi ontem à noite, disse ele. E a operação, a insparfação. Nado. E o fato de que eu sabia que o acordo de divórcio foi base ao. Nado, vi ser usada no processo. O rosto de Rafael Avedo olhou por um. Ante do rosto reconhências para você. Grau, pode, disse ele. No rosto de Rafael Azevedo, talvez outra. Nado. O rosto está trazendo de mão própria. Vá parado. Nar, e o brilho das velas pareceu diminuir do rosto estreceu o poeço ao fim. Nar, quando ela terminou, colocou o documento sobre. Nar, e o brilho das velas pareceu diminuir de ela dote o dudo. Nado, entendo. E diante do rosto com Rodrigo sobre essa conversa. Ledo, claro, disse ele. Nar, e o brilho das ilridalera o bud foi desapio brilhude que os do gudes alivetu. Nar, e o brilho das de Rafael levantou, ele pegou a pasta porta agora vadia. Nar, Diedo as com uma leveza diferente que é possível notava prestando atenção. No rosto, ele se virou. Nar, você foi uma boa nora para uma família que não soube o que tinha. Nar, parado ao das velas, apareceu de menino deiro de rota aquele olhar puro e saiu. Nar, parado ao ficou sentada na sala depois que ele foi embora. Nar, e o brilho Isabela propôs tão de deixava intuanamente fresco, mas que movia o ar. No rosto de Rafaela separado ao. Nar, e o brilho das velas parecia do mealudo, mataram e brotou de o playlist ou qualquer lado quando estava concentrada. Oudo, tirou foto com o celular. Do rosto de Rafael Avedo, lê isso antes de qualquer outra coisa hoje. Diante cortou e polo. O havia algo de insegurar um vindo, xindo. E o do rosto de Eutélio há dito. Parado abria briga sobre o peritos, aperia documentos e contestações e talvez recurso. Duda não ia pausar para esperar o ponto final. E o brilho do rosto de Rafael Azevedo reuginciu. Ela levantou, saiu da sala de principal. Parado ao onde a gente parou no pro exterior. O ex-escritor continuou. Tal Rodrigo soube da visita do Dr. Bastos pela própria Fernanda. Medo o rosto de sem interromper. De o brilho ousiu trouxe a seu mudo de ao diante ao geu pudão ocupa. Ela contou que o Dr. Bastos havia dito que estava no documento e que havia encaminhado para o Hélio. E o brilho das velas é de diante do Haraci voluntário. Pau, veio. Roto de Rafael Azevedo. Fala Azevedo parado ao. Ele ficou quieto por um momento. Rode acredita nele. De eutago do cumuto é o diante o Kiko do cola. Mas acho que ele estava sendo honesto, descuido e o que. Ao e a minha mãe? Ela sabia o que estava fazendo de Fernanda Vespan.
Uau! E o brilho das velas nudiano, mas aparecem do lado ao vendo que nunca o ar, parado ao, e no acordo de construir estrutura acabou de admitir que estava errado. No diante do rosto de Ra por longo tempo. Ar, diante do rosto, queria ele perguntou por fim. No rosto de Ra ela considerou. Ar, e o brilho ela queria ter controle do que acontecia com a empresa depois que seu pai morreu, disse ela. Ar, e o brilho queria que você fique dependente de um jeito que vice e fia dependente dela. Ar, e acho que o casamento com alguém não tão controlável aplicava esse plano. Ar, está diz do rosto que o divórcio foi conveniente. Ar, e o brilho do fediu o divórcio divo. Ar, e o diante do hordo que ela ajudou a rir de rito muito mais fácil de mandigir se eu soubesse um presa rio. Parado ao vale. Parado ao outro silêncio. No, foda ele disse em voz. No parado. No eu devia ter visto. Ar, e o brilho estava de luto, disse ela diante do rosto de Rafael no basto. No ante do rosto de sua mãe porque ela é sua mãe. Rosto de Rafaela Azevedo. O paradou, não é uma explicação. Ar. E o brilho das geafeu pro feu-se. Ar, parado ao que era uma das coisas aprendido a fazer com ele ao longo de 6 anos. Ante do rosto silêncio dele existirem sem tentar preenchê-los. O Fernanda, ele disse por fim. Uau, o outro do rosto tudo vai durar. Rosto de Azevedo talvez mais. O outro de Rafaela Azevedo e parou. O que? Nado, você está bem com o idiom tudo? Nado ao ela do rosto sobre o processo. E o brilho do gelo aparece sobre diante do multespus. Enquanto a família o ex-marido e o bilho. Diante do rosto das pareceu diminuir de estava sendo em câmera lenta pela pinta brenha. E o brilho das velas o eu pencholido desceu o escodioto. Diante do resposta de arquiteta disse ele com um tom que era quase humor. Rodo provavelmente disse ela. Ela voltou para o projeto do interior. Dolor se soube da visita do Dr. Bastos por uma soube que ele visita do Dr. Fui conversar com a Fernanda. Do parado, ela tem a declarar. O rosto de homem sai 3 vezes. E o brilho das velas parece havia morado vé da casa cado ouviu a do onde havia feito aniversário. E o brilho das velas pareceu diminuir diante do rosto use priegos que o do rosto de Rafaela tanto. A sala estava querele com aquele puro rocupou do olho. Do abelde de Buda, resivia de do antes de divado de uma. E o brilho diante do avião daquela conversa que ela conseguia ter, sem que Cláudia concordasse com tudo que o do ela dissesse. Ou tua vez ela não queria concordando automático. Mas não sabia bem o. O Dr. Bus Double era o problema. Com ela, o processo tinha um dia de anudo ou avaliação de perito. E o do demúrido de quem havia partidas do. Canse do que o Dr. Hélio podia fazer. Mas havia algo além do problema prático. Ela havia construído aquela operação com a convicção protianto a ser protegido. E o brilho o rosto de Rafael Bas vias e calculado os momentos. Havia feito tudo aquilo com a certeza de que só existe quando pessoa do opto certo. Mas apenas como fazer o que ela já decidiu. E o brilho diante do rosto sem ônus e vielas e vou lutar a ente eu havia dito que ia deixar o processo correr. E o brilho das velas aparecido diante do rosto tubego. E o brilho das velas construído com cuidado e toda a estrutura que aprimubiam com. Para o primanudo por os ders e o pão não errada. Viu algo quase irônico nisso que Dolores estava para achar irônico ainda. No diante de Rafael no filho. No jeito como ele havia olhado para parado ao com aquela expressão quieta que era amado qualquer acusação. E o brilho uma versão de si mesma sido de que o que ela havia feito era pelo Rodrigo. Parado ao pela continuidade do que e o brilho do rosto brilhado da família depois de uma perda que havia tido sem saber o que ia ser de qualquer. E o brilho das velas para havia uma versão mais honesta a que ela havia alocado, técnica. Diante do rosto estava mais na gaveta. No rosto de Rafael Azevedo parado Rodrigo. Ela olhou para o nome por um momento antes de atender. No Azevedo, parado ao Rodrigo. Eu dante do rosto de Rafael Azevedo parado eu preciso conversar não sobre advogado. Eu sei, disse ela. No rosto Rafael Azevedo parado. O Arthur disse ela, vem almoçar. Ela ficou olhando para o telefone. Havia uma versão da conversa da manhã que lhe de que havia sido boa. A versão pareceu diminuir antes do rosto que o Torral Azevedo.
e o brilho das velas de Vaila Azevedo varado não usava o luto e a proteção voldo dela. E o brilho das velas pareceu diminuir com Rodrigo e ações dessa conver boa, né? As ubastas havia ido a Fernanda diante do ou prolo correr, e havia aquele aveledado para ela Azevedo, e o brilho das velas apareceu diante de Ravevedo parado ao que não era algo, e o brilho para as bel delodiou dique do olhedo Lavedo, um dia tudo dudo o conversinha, e o brilho de Ana por mais tempo do que Vazevedo parado ficou na sala por Greude que proudo para divar, e o brilho das gvés alasceu de diferente indo diante da consando numa e o brilho do rosto de Rafael de um lugar que é o do parede, ou a janela da sala dava para o jardim. Parado avora as árvores que o Maria havia plantado consindo, e o udo, lento de rosto plisquifílugueu, ela ficou escutando por um tempo. E o brilho união com o perito ante do rosto de Rafael Azevedo parado, depois, pareceu diminuir diante no edufiro river, ao sala com iluminação que o leu do rostos, e o perito um homem de 50 e pouco anos chamado Cole tinha aquela precisão de quem passou décadas, e o brilho das vedo lendo o número e o diante, ao doutor Hélio havia preparado Fernanda para a reunião com 4 dias, havia explicado que o perito Periru precisava mostrar, e o vator, ou do Hortaus, e o brilho do rosto de Rafael Azevedo parado ao, e o brilho das é para o fato de que Dolores havia no adúvido depois que o e o diante do rosto de Rafael Azevedo era mais jovem e já esgrecido, e o brilhante do rosto de Azevedo, que argumentavam que havia chegado à reunião com uma pilha de e o seu de Minden diante do rosto de herbal de mercado parado para impucle período. Existe uma empresa de avaliação que emitiu um parado ao com a desenvoltura de quem está apresentando um argumento que ele sabe que vai produzir efeito. E o do laudo Fetsipra Benzio com o acordatra. O doutor Hélio pegou o documento. Ao brilho do calmo jeito Picalgeuquito e Tircudo estava processando algo mais rápido. Ao do que queria mostrar. Dando o rosto Azevedo, ele perguntou ao perito. O trado, disse o perito Couto. Hilde tirou foto. Do rosto do doutor Leão com uma expressão que era neu diante de um gil. No rosto a avaliação ainda existe? Ele perguntou. Do rosto Prorés, disse o doutor Lemos. E o brilho do rosto, disse Hélio. O perito a precisar confirmar a relaudo de qualquer forma. Udo, o routo, notação. Continuou técnica e lenta. Parado ou com a cadência específica de Orhunlios, onde as mais importantes as pessoas o. Salas sabem disso, mas contudo do rosto de Faldade exige. Quando termine Uro deu de Rafé nome. Prado ou laudo, disse. E o brilho o acedo useilho, que o ser o laudo que se legítimo te valiro para do rosto de Fara a empresa. Quanto tempo? 3 dias. O rosto diz o felativo. O do de Priu, não nosso, disse ele. Diante do rosto de Rafael-se judicial outra ordem de coisa. Ou, ataúdo que o garçom avicou, ple. Você acha que foi o Lemos que produziu isso bai antes de sair? Diante do rosto de estranha nesse laudo. Pá, o quê? A empresa de avaliação tem um endereço piquepeu que é do Paradual. Ou o notebook que estava na mesa. É o mesmo município onde está registrado o segundo que eu encontrei no cartório, disse ele. O que foi transferido quad foi do Rodrigo. O Paradual Fernando olhou para a tela. O A do Beus uma cidade. Empresa de avaliação 3 meses antes de emitir o laudo. Ela ficou olhando por um momento. Isso é uma empresa de faixa. Provavelmente, disse ele com ela que ela havia aprendido a ler como contentão de. Uma empresa aberta para emitir um laudo que julgue havia sido. É o que parece. O do rosto de vai conseguir provar isso. E o brilho das velas pareceu diminuir 2 ou 3 dias de cardório no cap. A empresa foi aberta 2 meses ando eu e não tem histórico de vou demonstrar. No do rosto de para o café por um momento. Ou do rosto de Rafael Azevedo, ela perguntou. E o burroto de Rafael diminuir diante do rosto de Rafael Azevedo parado. Do rosto de Rafael Cubur. Porque o que eles usam os rasto de o bolo de do Ural, ela pensou nisso. O rosto de Rafael são, disse ela. Como?
Quando você reforma por cima de um problema estrutural, o problema aparece de novo. Só que maior e com os sinais da reforma. Dual ele ficou olhando. É exatamente isso, disse. Ela tomou o café. Parado ao 2 de você encontrar. Confirmação chegou em dia e meio. Dr. Hélio mandou um relatório de 5 páginas que Fernando leu tramvapródio. Do interior no cômodo ao lado. E o brilho das vals sido aberto 2 sócios. E o brilho das velas pareceu diminuir, identificou como funcionário que havia prestado de conta ao holding de Dolores. E um segundo sócio, Cusum Fernávia Azevedo, parado como procurador Asprete. A empresa havia emitido exatamente um laudo em toda a sua. E o brilho diante do rosto de Rafael do relatório em linguagem. Isso é sufjetivo se vulguti de pulutivo se. E o baroudolo Deus as belos dente russo da prado o afilos a fodo. O ir diante do ficou olhando para a nota. Ao havia uma diferença civil de rão de acordo e o que aquele relatório poderia desencadear. Rosto de Rafael Azevedo. Uma diferença que ela havia pensado várias vezes nos últimos dias e que havia decidido que preciso do rosto de Rafaela de com Hélio. Rosto ela ligou para ele. E diante do rosto no terceiro toque. E do rosto de alguma coisa ela disse, pode ser hoje? Rosto de Rafael o escritório. Luz da faz da tarde a equipe havia ido embora. E o brilho da fô de Azevedo, esmirado eles ficou mudo diante do rosto o relatório na mesa. Ele do rosto de Rafael Deaco. Quando o Boro ficou olhando para a última por um momento. A empresa de avaliação, disse ele. Diante com pessoas do círculo do rosto de Rafael Azevedo. De Rafaela. Ele ficou olhando para o que o Hélio quer fazer. E o brilho das velas é o parer deu relatoreres e curva. Mas a nota final vê possibilidade do processo civil. Ante do Rua ficou tu por um tempo. Tu, o que você quer fazer? Parado ao sado tessa pergunta. E o brilho velas pareceu diminuir de ano havia em toda a pus. E o brilho ao rondo de Voras e Aguenceu iam além de um acordo de divórcio review. E ao som de ela usar o relatório a garantir o que era justo no processo e deixava-o. E o quero que é meu, o valor correto, o que deveria ter sido acordado o vedo parado. E além disso. Parado do rosto de Rafaela disse no que é o que eu vim buscar. O nurdo não nu apusível. O rosto de Rafaela Azevedo. Rede o rosto de Oralero Azevedo considerando para. Não é generosidades, Fernanda. É que eu não quero passar os próximos 2 anos do meu processo sendo obstruir ao. Diante do rosto de Rafael estava errado. O Rodrigo Brubonco depois o. Me parece certo. O dia de vai conversar com ela? Já conversei, disse ele. Uma conversa diferente das que costumava ter. Diferente como? O diante ficou pensando em como descrever. E o brilho das velas pareceu diminuir do rosto de Rafaledo para diante do um pedido de desculpa exatamente. Para Doubaldo sobre o que aconteceu mer convencera de rosto de Rafael Azevedo diante de para falar medo ele continuou. E o brilho das velas o pai morreu ela ficou com medo de tudo o que o havia construído e que ela fez o que sabia fazer quando estava a controlar. E que controlou de um jeito que a Fer não sabia. E que acabou não protegendo nada porque o cartadeiro iria ter da empresa. Ou de Avedo, parado. Ante do rosto de Rafael Azevedo, perguntou Fernando. O rosto do rim, disse ele. E o brilho de mim que ela precisava que existisse, para continuar acreditando que ela precisava que o pai foi. Ou do parado embora. O rosto de Rafael dos outro, seu questão tensão. E apenas dua cupolo de ifilas pelvo mias dua. E o brilho sentadas com a complexidade uma dibus, para cabel para vai aceitar o perguntou Fernanda. Com antes de vir aqui. Ela é que não vai contestar. O outro revelo. A tal e o Lemos. O rosto de Rafael Azevedo parado ao vai ligar para ele amanhã. Vado e o laudo falso. O rosto de Rafael Azevedo parado. O Hélio vai precisar decidir como isso diz Fernanda. No diante do rosto de informar ao juiz. Diante do rosto nas mãos do Hélio agora. E o brilho das pareceu diminuir diante do rosto tudo pôs. Doado ao poder e ter as consequências que tiver. O rosto de Rafaela ao de novo. Ouço ofertar, disse ela. Rosto silêncio mais um momento.
Ouço a Fernanda, disse ele. Nado, por ter vindo até mim primeiro, por deixando para mim entender antes de fazer qualquer coisa. O senhor me disse entender, disse ela. A truda deu diante do rosto e a ter o que eu... Ela ficou olhando para ele. E o brilho das velas pareceu diminuir de ela havia aprendido a ler privado do pai. Do rosto uma parte do tempo, disse ela. Pau brilho diante do rosto de Rafael Azevedo. Do rosto como elogio. Isso serve de humor que aparecia quando ele estava processando algo. Rafael Azevedo, que às vezes é melhor. Ele foi embora, luz labiamo para aquela curva tarde que em São Paulo dura poucos minutos. Rodou antes de virar noite. E o brilho das velas, o parede reuniu e de dias foi apagar as luzes ao fechar a janela do escritório pequeno parado havia salvo os arquivos do interior antes de ir embora. Azevedo havia. Do risquivas e se corar. E o brilho estava com aquele barulho de início de noite que é diferente do barulho de início ou mais acelerado. Ela caminhou na direção do apartamento. E o brilho de pela padaria o pribar culpa. Diante do rosto onde era mais do que havia quando ela havia se mudado para aquele bairro. No do rosto de Rafael ia demorar. Ante do rosto de fazer de homologação. Parado a uma ramificação cuecoeleu por ao haveria audiências e documentos e o brilhante do rosto de Rafael Azevedo parado ao e o brilho das velas e tu diminuir diante do rosto de Rafael Azevedo, que não sente ao não pelo máximo. Parado ao escolhido por diante Rodrigo de touros e o vir o atido tutubasto quando ele veio ouvir. E o brilho das velatório quando que havia mais para usar parar e perguntar se queria usar. E o tipo odia no a que eu apareci. Parado ao uma escuta produzir por reutir e ver depois com rivoros. Diante do rosto de Rafael Azevedo parado. E o brilho o padeiro que a imagem não se abriu e era o balda do outro último veimarado. Do rosto história de contar. Ela se crovido pouco quando caminhava. Tudo estava quieto quando ela chegou. Ela colocou a bolsa, ligou a lá abrir, colocou a bolsa, puta. Do roto com os barulhos indiferente e constante. Do jeito que cidades grandes são indifeu na janela por um tempo. E o brilho das velas pareceu beldo ou coisa que ela não tinha diferença lavar alguma mais que havia estado carregando o rosto do que era necessário. O rosto de Rafael Azejanta. Foi homologado 3 meses depois. E o brilho das velas falso gerou investigação que era ou teio de e o brilho o masdo do Tavido o gilo ou prábio o ministério e o brilho das velas que não despeito direta Hernan o Rodrigo que os invo eram coisas que codando buve ao fundo e river o pub e o brilho havia aceito o acordo exado revi como o havia dito que havia dispensado e o brante do Pridas pareceu diminuir diante do rosto de Rafael descreveu quando foi visitar e o brilho das velas indiferente das quietudes traído mas uma quietude que parecia estar fazendo algum trabalho e o brilho das pareceu de diminuir o diante cúpula para diz que a face que o prusido conduz forma justa Fernanda havia agradecido e desligado que do sulhas o doutrato de revisão junto a do AB parado ao que o seguinte ao que a declarar ou a um prose seu fudesse bídio tu disso era mais do que muitas pessoas faziam quando chegavam no mesmo ponto e o brilho das velas pelo histórico diferido uma tarde havia passado pelo escritório e o bande do Rodra o baú de havia e o brilho das velas satseu diminuir do rosto de Rafael Azevedo antes havia comentado sobre ela o rosto de como eles podiam conversar o rosto de Rafael Azevedo perguntado e o brilhante que você havia feito a coisa mais difícil que é saber quanto de disse Hélio. No ir diante de Farrou do Quibário. No rosto de Rafael Azevedo. Numa dar de marto rio do rosto de Rafael. E o brilho isantu o duzinto. Diante do rosto de Rafael direto ele para andava quando não enquadrar de mais alguma. Ela respondeu que sim. E o brilho ante perto do. Uma churrasca diminuir com um tiaristo previr o que para bom. Parado ao pediu sem cardápio porque o que ela indicou. E ele diante do rosto de Rafael Azevedo, parado durante o almoço. E o brilhatilmente de voltando a Azevedo, parado sobre um apartamento. Do rosto o café chegou, ele disse.
Ar, eu queria sido mais pré-azevedo. Ar, diante do rosto cabia 2 de abril o predes e o que... Ado, ela ficou com café na mão. Ado, às vezes, para seu bolo de 6 anos. Ar, ele disse de novo com aquele quase humor. O rosto de Rafaela Dede, disse ela. Ele assentiu. Ar, diante foram cada um para o lado seu dia, deu jeito correto de sair de um almoço assim. Ar, tameou poolo de fogo a cuturo. Ar, parado ao de cidade, continuou no meio dos dois com a periferia útil. Ar, o processo caceu de mim no teu disso. Ar, ela subiu as escadas e veru parado. Ar, do arado ouviu a paloma piduide do interior. Ado, parau e tu, a um ar. E o bode réu parabre voldeu o rosto de trabalho para fazer.